Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao estudo hoje da Escola Dominical, através do estudo, mas antes tenhamos um momento de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã abençoada e estarmos aqui, Senhor, em nossos lares ou em algum outro local. Assim, através do seu Santo Espírito, esteja iluminando nossas mentes e corações nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Nós temos hoje como tema jejum, exercício da fé e renúncia. O texto bíblico base é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Leiamos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Na introdução temos o seguinte: a prática do jejum é antiga. 3.000 anos antes de Cristo, já se tinha registro dessa realização. Foi observado em diferentes épocas e por diversas religiões. Esse uso tanto esteve associado à proximidade de divindades, quanto às técnicas medicinais para promover ou melhorar a saúde física. A prática do jejum pelos cristãos e cristãs revela um conhecimento do senhorio de Jesus Cristo e expressa por quem o faz renúncia e entrega ao seu Senhor. O jejum é uma abstinência parcial ou total de alimentos e tem por finalidade afligir o corpo físico a fim de se alcançar mais força para a vida espiritual. Como observamos aqui, o jejum é uma prática antiga, praticamente 3.000 anos antes de Cristo, já era praticada por pessoas seguidoras de várias religiões. E como vemos aqui, o jejum tanto tem a ver com uma busca de alguma divindade, como também benefício físico, como elemento medicinal para a melhoria do organismo físico. Porém, no cristianismo, do qual somos membros, temos a prática do jejum como uma forma de fortalecimento da nossa fé, da nossa espiritualidade com Deus. Fundamento bíblico: o jejum é a abstenção de alimento e água, mas sua verdadeira finalidade é a de alcançar o fortalecimento do corpo espiritual. Gálatas 5,17. Não que o corpo físico precise ser castigado pura e simplesmente, mas quando há um jejum, nossa força espiritual se intensifica para buscarmos um contato mais profundo com Deus. Exemplo disso foi o jejum feito por Cristo no início do seu ministério, quando foi tentado pelo diabo no deserto. Observamos que Jesus mesmo realizava jejum como prática de vida. Ele ensinou seus discípulos a jejuar, ter uma vida de oração e jejum, e ele mesmo, no início do seu ministério, jejuou durante 40 dias e 40 noites, buscando fortalecimento espiritual, fortalecendo o seu interior, porque ele iniciaria um ministério que não seria tão fácil assim. E ele foi tentado pelo diabo durante o término desse jejum. Nós também, quando jejuarmos, devemos ter em mente que poderemos ser também tentados ao jejuarmos. E o jejum que nós observamos aqui, a abstenção de alimento e água. Há casos em que as pessoas jejuam retirando algo. É também um jejum válido. Quando nós lemos a respeito da tentação de Jesus, observamos que no final Jesus ele teve fome e não sede, porque numa região desértica ele poderia morrer de desidratação depois desse período intenso. Então observamos que Jesus teve apenas fome e não sede. Ele estava se fortalecendo no momento de intimidade e comunhão com o Pai. Vejamos o jejum no Antigo Testamento. O jejum aparece no Antigo Testamento como forma de humilhação espiritual, com destaque para a frase afligir a alma. Levítico 16, 29 a 31, Salmo 35, 13, Isaías 58, 3. O jejum também era praticado como demonstração de profunda angústia, segundo Samuel 1,12, ou como fruto de tristeza gerada por arrependimento, Joel 1,13 a 14 e 2,12. Porém, praticado sem estes sentimentos, era condenado pelos profetas como ato que desagradava a Deus, pois eram estas emoções que davam ao jejum o seu verdadeiro
valor. Salmo 51, 17. Observamos aqui então o jejum sendo praticado como momento de profunda angústia, de arrependimento e também tristeza. Eram sentimentos em que as pessoas praticavam jejum. Fugindo a isso, era condenado pelos profetas, porque se tornava um rito vazio. Próximo parágrafo. No Antigo Testamento, o jejum muitas vezes era praticado como forma de preparação para se falar com Deus. Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, 9, Neemias 9, 1 a 3. Outra razão pelo qual os israelitas jejuavam era para alcançar o favor de Deus diante da opressão dos inimigos e assim alcançar a vitória. Segundo Samuel 12, 16 a 23. No livro do profeta Isaías, encontramos promessas para quem jejua. Isaías 58, 8, 11 a 12. O que observamos ainda no Antigo Testamento, ele era feito para alcançar algo. Havia um foco na qual observamos aqui que era a busca de Deus para se obter algo. Fugir da opressão dos inimigos, conseguir o favor de Deus, era um momento de intimidade, momento de comunhão, em que se afligia o corpo temporariamente, buscando o fortalecimento interno da fé. Vejamos agora o jejum no Novo Testamento. No Novo Testamento, o jejum era praticado tanto pelos primeiros cristãos e cristãs, como vimos anteriormente, quanto pelo próprio Jesus, Mateus 4, 1 a 2, que deixou a seus discípulos algumas instruções acerca dessa prática. Mateus 6, 16 a 18. Até os fariseus eram praticantes do jejum, observando 2 vezes por semana. Lucas 18, 12. Deus não se agrada somente de sacrifícios, do afligir do corpo, mas sim do afligir a alma. Embora o afligir do corpo seja necessário, pois durante o jejum os desejos da carne são anulados pela força do Espírito. Romanos 8, 5 a 6. Devemos ter uma vida, uma prática de oração e jejum, sim. Afligimos temporariamente o nosso corpo físico, mas também afligimos a nossa alma, porque demonstramos a nossa necessidade e dependência de Deus. Nós os fortalecemos a nossa fé, a nossa espiritualidade, nos colocando humildemente diante de Deus. Assim, Deus, Ele observa que o nosso jejum realmente não é para nos glorificar ou aparecer, mas fortalecer a nossa espiritualidade, a nossa fé em Deus. Próximo parágrafo. O jejum não tem valor algum se a atitude do coração não for de contrição, em espírito de oração e humilhação diante do Senhor. Sendo assim, a prática do jejum, que visa nos aproximar de Deus, necessita ser observada em total reverência. E para tanto, quanto mais afastados da TV ou entretenimentos da internet, melhor. O que temos aqui é que nós devemos, em nosso momento de oração e jejum, nos afastar de coisas seculares, entretenimentos, como a televisão, como a internet e muitas outras coisas. Se nós estamos focando, ao fazer um jejum e oração, temos alguma meta objetiva, devemos nos afastar de coisas que nos afastam, que interferem de alguma forma. E assim, irmãos e irmãs, ao jejuar, ao orar, televisão desligada, rádio desligada, internet desligada, é o nosso momento de intimidade, de comunhão com Deus, e não com aparelhos eletrônicos ou outras coisas. Palavra que ilumina a vida. Vivemos em uma época em que o exercício da piedade tende a ser esquecido e abandonado, tanto em nossa vida pessoal quanto comunitária. Na sociedade contemporânea, há uma forte ênfase para a supervalorização do corpo humano. Na busca pelo corpo perfeito, homens e mulheres fazem loucuras para alcançar seus objetivos, como cirurgias plásticas, tratamentos medicamentosos para acelerar o emagrecimento, uso de suplementação alimentar e desenvolvimento de distúrbios alimentares, como a bulimia. Com tanta ênfase a esse culto ao corpo, que muitas vezes está presente também no meio da igreja, a prática do jejum como exercício para a disciplina espiritual tende a ser esquecida. É o que nós temos observado hoje
na igreja terrena de Jesus. A prática do jejum está se tornando quase que extinta, obsoleta, ultrapassada. E quando as pessoas o fazem, é para conseguir alguma coisa, melhorar o seu corpo físico, o seu condicionamento, ou a beleza estética, ou para diminuir um pouco o peso. Agora, a disciplina em relação à intimidade com Deus, o fortalecimento da sua espiritualidade, da sua fé com Deus, acaba sendo deixada de lado ou em segundo plano. E nós devemos tomar um cuidado, porque o jejum está caindo em esquecimento. Jesus mesmo ensinou seus discípulos, e quando seus discípulos foram enviados de 2 em 2, deixaram de ter essa vida de oração e jejum, e não conseguiram, num certo momento, agir na vida do filho de um homem. Não conseguiram libertar devido à falta de uma vida de oração e jejum. E Jesus declarou isso. Próximo parágrafo. Atualmente, a ênfase e a importância que damos ao jejum não é a mesma observada pelos primeiros cristãos e cristãs. O jejum praticado no passado tinha o objetivo do fortalecimento da fé, do aperfeiçoamento do caráter cristão, da formação da pessoa que o fazia pelo Espírito de Deus, a fim de ser usada na expansão do seu reino. Em nossos dias, muitas vezes, o que vemos é a prática do jejum como forma de barganha, na qual são expostos os interesses pessoais e não a total entrega na presença de Deus. Dessa forma, é preciso entender que nos apropriarmos dessa prática nesses termos expostos acima, nada mais revela a nosso respeito do que uma religiosidade falsa ou imatura. Nosso jejum precisa ser direcionado para Deus e o centro desse jejum precisa ser somente Deus. Assim, quando nós praticamos o jejum, não é para autopromoção pessoal, não é para usarmos da política do toma lá da cá. Eu vou fazer e Deus tem que me dar e Deus vai me conceder porque eu quero, eu desejo e estou fazendo. Quando nós afligimos o nosso corpo no jejum, é para fortalecimento da nossa fé, nossa comunhão, nossa intimidade com Deus, para realizarmos aquele momento que tanto precisamos de Deus. Senhor, age em mim, através de mim. Pedimos a Deus que nos fortaleça para aguentarmos viver a vida na face da terra. Agora, conseguir barganhas com Deus, fazer jejum, para exigir depois de Deus bênçãos materiais, dinheiro, casa, propriedades e tudo mais que possamos pensar, é viver uma religiosidade vazia, é fazer um jejum vazio, sem sentido. Próximo parágrafo. O jejum para nós, cristãos e cristãs, não pode ser um simples ritual e muito menos ser praticado sem uma vivência real dentro do Evangelho. O jejum é uma prática que agrada a Deus, Isaías 58, de 1 a 7. Por isso, separar um tempo para se dedicar exclusivamente a buscar o Senhor, e nesse caso, abrindo mão do alimento por um estado de tempo que não prejudique nossa saúde, é legítimo e deve ser incentivado. Contudo, se isso não for vivenciado e não vier como uma vida dedicada em servir a Deus e ao próximo, torna-se apenas um ritual sem sentido, vazio e desprovido de resposta positiva da parte de Deus. Devemos tomar um cuidado realmente, como cristãos e cristãs, que quando nós praticarmos o jejum, é uma forma de nós depois praticarmos o que temos recebido de Deus, apregoar as boas novas e agirmos também, conforme o desejo e a vontade de Deus. Agora, jejuar e depois nada fazer é viver uma vida de egoísmo, uma vida que nós pensamos apenas em nós mesmos, deixando o ego agir. Devemos tomar um cuidado muito grande. Devemos praticar o jejum como uma forma de fortalecimento da nossa fé, do nosso ser, nosso momento de intimidade e comunhão com Deus, para depois sairmos em direção às pessoas e fazermos algo por elas. Apregoarmos as boas novas da salvação, compartilhar com elas. Próximo parágrafo. Alguns equívocos cometidos sobre o jejum acabam sendo praticados por alguns círculos cristãos. Devemos lutar para que esses equívocos não sejam reais em nosso meio. Não devemos jejuar e com isso não julgarmos mais espirituais do que aquele que não faz.
Fazer desse ato de piedade troféu ou ponte para a superioridade espiritual em relação às outras pessoas é cair em um dos erros denunciados pelo profeta Isaías, Isaías 58. Há um grande problema hoje na igreja terrena de Jesus, quando muitos líderes e membros de igrejas começam a se julgar mais santos e santas do que outros. Por praticarem o jejum e até mesmo de uma forma intensa, acham que serão vistos por Deus como mais santos e mais santas. E acabam julgando as pessoas que não praticam, porque são pessoas que não têm condições, e acabam se achando que são praticamente os mais, que Deus os verá e que Deus considerará muito mais a elas do que as outras, e que serão beneficiadas por Deus, tendo prioridades, usando do jejum com segundas intenções. Isso não agrada a Deus, isso é cair num erro grave. Devemos jejuar, e quem não jejuar não devemos condenar. Todos nós podemos participar do jejum, e quem não pode, não deve ser julgado. E se ela pode fazer em parte, não deve ser julgada. Pessoas idosas, pessoas que não podem se ausentar de se alimentar, tomam medicamentos, são pessoas limitadas, não devem ser julgadas e criticadas. Podem permanecer em espírito de oração e meditação na sua palavra. Próximo parágrafo. Ao mesmo tempo, também não se deve praticar o jejum para procurar convencer Deus. Ele sabe do que precisamos, e não será o alto flagelo que tocará o coração de Deus. O jejum deve ser feito com equilíbrio emocional e não como forma de barganha. Deus não está à procura de filhos e filhas que se comportem como crianças mimadas. O Senhor requer de nós maturidade espiritual. É o que observamos aqui. Devemos praticar o jejum? Sim, como prática de vida devocional, fortalecer a nossa fé, nossa espiritualidade. Agora, praticar o jejum para convencer a Deus que nós realmente merecemos, precisamos, nós queremos convencer a Deus de que Ele deve, que Ele é obrigado a nos conceder, aí é mostrar algo para Deus que o entristece. Nós não devemos praticar o tomar lá da cá, não devemos praticar o jejum para obrigar a Deus a nos conceder bênçãos materiais, a nos favorecer. Isso faz com que as pessoas deixem o rei ego se manifestar e comecem a se glorificar, achando-se mais santas e santos do que outras. Devemos tomar um cuidado muito grande, porque muitos líderes e membros de igrejas estão caindo também nesse erro. Conclusão: o jejum bíblico tem como objetivo nos estimular a uma concentração maior na oração e nos momentos de devoção a Deus. Mas jamais deve ser explicado como devoção externa. Deve, em princípio, sinalizar uma entrega que internamente já é verdadeira e principalmente testemunhada nos atos de misericórdia. Assim devemos valorizar a prática do jejum sem negar ou diminuir o empenho da implementação do reino de Deus na face da terra. O jejum deve nos ajudar a compreender a riqueza da vontade divina e a caminhar para a sua plena realização. O que nós observamos aqui é que nós devemos praticar a oração e o jejum de uma forma constante. Claro que as pessoas não podem praticar o jejum constantemente, mas devemos encontrar algum período para fazê-lo, que seja uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, ou a cada 2 meses. Nós é que investimos no jejum e na oração. Salvo quando nós somos convidados ou convocados para participar de um momento de jejum, com foco, com uma meta, com um objetivo, que seja da vontade e o desejo de Deus. Infelizmente, o jejum está caindo em desuso e esquecimento, as pessoas não estão praticando mais. A vida intensa, o corre-corre que nós presenciamos e vivenciamos, acaba tirando das pessoas a necessidade e a importância do jejum. As pessoas que vão trabalhar muito cedo, que vão trabalhar o dia todo, depois vão para a escola, a faculdade, fica um momento difícil para as pessoas jejuarem,
porque podem sentir fraqueza e debilidade no decorrer do dia e pode atrapalhar no estudo e no trabalho. Mas, havendo momentos em que possamos jejuar, que façamos. Num sábado, num domingo, num feriado, possamos nos comprometer a fazer um jejum para fortalecimento da nossa fé. É o momento em que nós afligimos os nossos corpos físicos, afligimos também o nosso interior, para termos um relacionamento maior com Deus, momento de intimidade, momento de comunhão, momento que nós somos fortalecidos, temos um crescimento, a nossa maturidade espiritual, que depois nos ajuda a viver e a sobreviver na face da terra. O jejum não deve ser uma opção na nossa vida, mas deve fazer prática da nossa vida constante, nossa vida devocional, de oração, jejum e meditação na palavra do Senhor. Aprendemos com Jesus que ele tinha, e ele exortava seus discípulos a fazerem o mesmo. Tenha uma vida diária e constante, de oração e meditação na palavra do Senhor. E o jejum também deveria ser efetuado, ser feito. Lembremos que, certa vez, o pai de um rapaz trouxe seu filho para os seus discípulos que não conseguiram fazer nada por ele, não conseguiram libertá-lo, mas Jesus libertou aquele rapaz. E quando ele foi questionado o motivo de não terem conseguido, Jesus disse: porque vocês deixaram uma prática muito importante. Quando vocês foram enviados de 2 a 2, vocês oravam e jejuavam. Vocês não conseguiram libertar esse rapaz, por quê? Se vocês orassem, mas não jejuassem, conseguiriam ter feito algo. Se vocês estivessem jejuando e não orando, também conseguiriam ter feito alguma coisa. Mas bastou estar longe. Vocês pararam com a prática da oração e jejum. Sem oração e jejum, vocês não iam conseguir nada. Nós também. Orar, nós devemos orar diariamente. Isso é um fato. Nós devemos ter uma prática devocional constante de oração. E nós determinamos o momento e o período que nós vamos orar. Se de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada, se 1 minuto, 2, 10 minutos, 1 hora, 2, nós determinamos. O jejum também nós determinamos. Se não houver uma convocação, nós determinamos se nós vamos fazer uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, a cada 2 meses. Nós nos colocamos diante do Senhor e fazemos a Deus um voto. Eu vou jejuar amanhã. Eu vou jejuar depois de amanhã. Eu vou jejuar uma semana, uma vez por semana, uma vez por mês. Nós determinamos, porque é algo que nós precisamos. É um momento de fortalecimento do nosso corpo espiritual, em que o nosso corpo físico temporariamente ficará sem alimentos. Jesus deu um exemplo. Antes de iniciar o ministério dele, ficou 40 dias, 40 noites sem se alimentar, jejuando, se fortalecendo. E ele foi tentado. Quando nós jejuamos, sentimos alguma debilidade física, aí que o inimigo se manifesta. Ele vem para tentar usar de uma armadilha para nos laçar, nos tornar presas fáceis. É nesse período que nós devemos ser fortes, resistir ao mal, resistir às tentações, às seduções que o mundo apresenta. Hoje, diante de tantos problemas que enfrentamos, as pessoas têm sido presas fáceis para o inimigo e acabam fazendo muita bobagem. E isso não deve acontecer conosco, que somos membros da Igreja Terrena de Jesus. Quando vierem as tentações, as provocações, devemos resistir. E a nossa vida devocional é muito importante para isso, em que meditamos diariamente na palavra do Senhor e também temos um momento de oração, onde quer que nós possamos estar. Mas o jejum não deve ser ignorado, deve fazer prática também na nossa vida constante. E se você toma medicamento, é uma pessoa idosa, não pode ficar sem alimentos, não pode jejuar, que você o faça em oração e meditação na palavra do Senhor. Porque Jesus mesmo disse que ele não queria sacrifício, mas misericórdia. Assim, quando nós formos fazer o nosso jejum, seja com alegria, não com tristeza, seja com alegria, porque estamos fazendo
para nosso fortalecimento, nossa comunhão íntima para com Deus. E não vamos depois nos gloriar ou querer passar por cima das pessoas ou dizer que nós podemos e elas não. Que Deus abençoe no estudo dessa lição, que possamos refletir. E fica para nós algo para refletir durante a semana. Devemos compartilhar sobre o que nós podemos aprender das nossas experiências e dificuldades que nós tivemos em algum momento quando nós jejuamos. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de estudo, assim fica conosco no decorrer do dia. Nós pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e coloquemos em prática um pouco do muito que nós temos aprendido em Cristo Jesus. Amém.